Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês. Para mim, mais uma vez, é uma alegria muito grande poder estar aqui para poder compartilhar com os irmãos por alguns minutos a palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez no nosso Instagram, Fale de Jesus Hoje. Assim também estamos no Facebook, também no WhatsApp. E hoje estamos realizando essa live pelo Instagram, justamente para atender outros seguidores, porque alguns hoje já não têm o Facebook, outros já não têm o Instagram. Então hoje vamos estar fazendo aqui no Instagram e daqui a alguns dias estaremos fazendo a mesma live no Facebook, amém? Então que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família. Será uma live breve devido à questão do tempo que o Instagram nos concede. Então desde então eu já peço para você estar pegando a sua Bíblia. Sempre falo muito isso, que toda live nossa é Bíblia na mão, porque a gente lê versículos, a gente lê a Bíblia, porque estamos aqui para meditar, para falar a palavra de Deus. Então não tem como fugir da Bíblia. Então você que tem a oportunidade, que você esteja pegando a sua Bíblia para você acompanhar nós em algumas leituras de alguns versículos, amém? Deus abençoe grandemente a vida da minha esposa Camila, da minha sogra Maria Gabriela. Deus seja com todos vocês e com os demais irmãos que vão estar aqui nos assistindo, amém? Algumas semanas atrás fizemos uma live sobre o Espírito Santo e hoje vamos dar continuidade a esse tema, que é um tema muito, mas muito importante para as nossas vidas como cristãos. Então falamos na live que fizemos no Facebook sobre o batismo com o Espírito Santo. Então a maior evidência que o cristão tem o Espírito Santo é se ele tem a capacidade de testemunhar Jesus Cristo, testemunhar no seu falar, testemunhar no seu modo de viver, no seu caminhar. Então a maior prova que você, meu irmão, é batizado no Espírito Santo é se você tem a capacidade de falar de Jesus, se você tem a capacidade de testemunhar Jesus na sua vida, amém? E hoje vamos falar, como divulgamos, sobre sermos cheios do Espírito Santo. É um tema muito falado nas nossas igrejas, o qual eu quero hoje transmitir para os irmãos o que o próprio Espírito Santo me revelou através da leitura da palavra de Deus, sobre estarmos cheios do Espírito Santo. Falamos muito sobre isso, mas será que realmente estamos cheios do Espírito Santo? Será que realmente somos cheios do Espírito Santo? Então quero aproveitar aqui esses minutos, juntamente com os irmãos, para compartilhar com vocês essa palavra, amém? Então você que tem a oportunidade, você que está com a sua Bíblia na mão, vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 18 ao versículo 21. Vamos falar sobre esses versículos e depois estaremos em Gálatas também capítulo 5, amém? Deus abençoe grandemente a sua vida e que o Espírito Santo esteja te visitando nessa noite, esteja falando com você, que nós possamos aproveitar bem esses minutos para a glória do Senhor Jesus, amém? Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Irmãos, quando falamos sobre estarmos cheios do Espírito Santo, há muitas pregações sobre isso. E eu não quero e eu não posso de forma nenhuma, como pregador da palavra de Deus nesse momento, fugir das Escrituras. Eu não posso falar o que o Marcos Paulo acha, o que o Marcos Paulo orienta a fazer,
mas eu devo falar o que a Bíblia me mostra, o que a Bíblia está me orientando a fazer. E aqui no versículo de número 18, essa carta de Paulo a Éfesos, Paulo está falando para a gente não ficar embriagados com vinho, no qual há dissoluções, no qual há desentendimentos, no qual há discordâncias, mas que é para a gente nos enchermos do Espírito Santo. Então, se nós já temos o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo, temos a capacidade de testemunhar a vida de Jesus, como seremos cheios do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos. O que me chama a atenção aqui no versículo 19 é que falando entre vós com salmos. Então, um dos motivos, um dos meios para que eu esteja cheio do Espírito Santo é estando em comunhão com os meus irmãos, falando entre vós com salmos. Esse entre vós que Paulo está dizendo, entre nós que já temos o Espírito Santo, nós que já somos cristãos, nós que temos fé em Jesus, é entre nós, tendo comunhão, nós um com os outros, porque nós somos um povo eleito, nós somos uma geração eleita, nós somos separados desse mundo, porque o Espírito Santo, ele é santo. Ele não se mistura com as coisas que há nesse mundo. Então, devemos estar sempre no meio de pessoas santas, de pessoas que também têm o Espírito Santo, para nós nos enchermos do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus prossegue dizendo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, hinos e cânticos espirituais. Então, um dos motivos para nos enchermos do Espírito Santo, para estarmos cheios do Espírito Santo, é engrandecendo a Deus, é adorando a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa em nossas vidas, louvando a Deus, mostrando a Ele que temos um coração quebrantado, reconhecendo a Ele que Ele é o único Deus, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que sem Ele não há salvação, que sem Ele não há motivo para nós existirmos, que Ele está sobre todas as coisas, que Ele domina tudo. Então, nós só vamos conseguir nos enchermos do Espírito Santo a partir do momento que nós estejamos em comunhão com os nossos irmãos e entoando, louvando a Deus de todo o nosso coração. Versículo 19, louvando de todo o coração com hinos e cânticos espirituais. Com cânticos espirituais. Não é jogando conversa fora, não é colocando essas músicas mundanas nos nossos lábios, não é dessa forma que a gente vai se encher do Espírito Santo. Nós só vamos nos enchermos do Espírito Santo a partir do momento que nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus de todo o nosso coração, mas com hinos e com louvores santos, com a harpa cristã, com os salmos e hinos, o inário nosso aqui da Igreja Cristã Evangélica, louvando a Deus de todo o coração, com hinos, com louvores santos. Amém? E o versículo 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo, esse em tudo é em tudo mesmo. É na dificuldade, é na bênção, é na tristeza, é na alegria, louvando a Deus por tudo, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvar a Deus, agradecer a Deus pelo bem e pelo mal que estamos recebendo, assim como Jó. Jó o tempo todo, no meio de tanta luta, de tanta dificuldade, ele louvou a Deus e agradeceu a Deus pelo bem e pelo mal que ele recebeu. Então essa é uma das maneiras que temos de nos enchermos do Espírito Santo, sendo grato a Deus por tudo que acontece, por tudo que está acontecendo em nossas vidas. Não sejamos ingratos com Deus. Se você respira é por causa de Deus, se você se alimenta é por causa de Deus, se você anda é por causa de Deus, se você tem alguma limitação física é por causa de Deus, se você tem emprego é por causa de Deus, se você tem desemprego é por causa de Deus. Deus não está de olhos fechados, Deus não cochila, Deus não dorme, Ele sabe de todas as coisas. Temos que ter essa convicção em nosso coração, essa fé, essa certeza que tudo que acontece é por meio dEle.
Versículo 20, dando sempre graças por tudo. Então, graças te dou, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Graças te dou, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, seja nas coisas boas ou nas coisas ruins. Seja grato a Deus. Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Hoje eu busquei o significado dessa palavra, sujeitando. Significa se humilhar, ser manso de coração uns com os outros. Tem pessoas hoje que não têm a capacidade de viver em comunidade. Tem pessoas hoje que não têm a capacidade de se relacionar, porque são pessoas azedas, são pessoas nervosas, pessoas que não têm paciência, pessoas que não têm condições de estar em comunidade. Sujeitar-vos uns aos outros, versículo 21, nos traz isso, sermos mansos, nós nos humilharmos uns aos outros. Temos que ter a capacidade de nos humilharmos uns aos outros. Tem gente que fala, eu não carrego desafio para casa. Eu não aceito aquilo que o irmão falou comigo. Aquilo que o irmão me mostrou. Aquela atitude do Beltrano, do Ciclano. Isso não vai te fazer ser cheio do Espírito Santo. Isso não vai fazer você ser cheio do Espírito Santo. Estamos aqui falando sobre isso. Nos enchermos do Espírito Santo. E eu disse no início da live que não sou eu, Marcos Paulo, que está falando. Eu não posso fugir da Bíblia, tem que ser fiel aqui às Escrituras. As Escrituras estão nos mostrando que para sermos cheios do Espírito Santo, devemos sujeitar-nos uns aos outros. Devemos nos humilhar uns nos outros. Devemos nos relacionar, devemos orar, devemos ser gratos a Deus de todo o nosso coração. Então, se você é cristão, se você tem essa certeza que você tem o Espírito Santo, voltando lá no início da live, quando a gente falou, relembrando a nossa mensagem anterior, a maior evidência que você tem o Espírito Santo na sua vida é a sua capacidade, de testemunhar Jesus na sua vida. Amém? Então, aprenda, é difícil. A gente sabe que não é fácil, porque isso vai contra a nossa carne, nos humilharmos ao nosso irmão, sujeitar-vos uns aos outros. E esse sujeitar-vos uns aos outros, aqui, não é só sujeitar-vos às autoridades, mas sujeitar-vos aos irmãos. Aqui a carta de Paulo a Éfeso, capítulo 5, é direcionada a uma comunidade, aos irmãos. Tanto é que no versículo de número 19, falando entre vós com os salmos. Então o tempo todo está falando sobre nós cristãos. Então, para você ser cheio do Espírito Santo, para mim ser cheio do Espírito Santo, precisamos o tempo todo estar em comunhão. Comunhão não só com o próprio Espírito Santo, é claro, mas com os nossos irmãos, louvando a Deus, adorando a Deus de todo o nosso coração, nos enchendo mesmo do Espírito Santo com essas atitudes, com essas práticas, porque se a gente não tem a capacidade de adorar a Deus, não tem a capacidade de agradecer a Deus, nós não vamos nos enchermos do Espírito Santo, não é verdade? A palavra de Deus está nos mostrando isso. Quero cumprimentar aqui o pastor Bonifácio, meu tio, pastor da nossa igreja cristã evangélica na Vila Industrial em São José dos Campos. Deus abençoe grandemente a sua vida. Ele é uma das minhas inspirações para poder ministrar a palavra de Deus, um homem trabalhador na obra do Senhor, um grande exemplo de pastor. A irmã Marisa Peixoto também. Deus abençoe grandemente a sua vida, da sua família. Amém? Então, encerrando aqui o capítulo 5 de Éfesos, essa é a maneira que temos de enchermos do Espírito Santo. Não há outra maneira. É louvando a Deus, é estando em comunhão com os nossos irmãos, é sujeitando uns aos outros, é sermos gratos a Deus, agradecendo a Deus por tudo. Que você depois tenha um tempo, que você medite nesses versículos 18 ao versículo 21. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te mostrar
O Espírito Santo vai encher a sua vida dele, porque você está praticando aquilo que é a palavra de Deus, você está colocando em prática a receita para estar cheio do Espírito Santo. Amém? E quero passar agora para a última parte dessa live, e ela se encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao versículo 25, amém? Então já falamos na nossa live anterior sobre as marcas de quem tem o Espírito Santo, agora falamos sobre como nos enchermos do Espírito Santo, e agora vamos falar sobre os frutos do Espírito Santo, amém? Então se você, se eu temos o Espírito Santo, vamos testemunhar de Cristo. Se você tem o Espírito Santo, vamos ficarmos mais cheios do Espírito Santo através do versículo 18 e 21 de Éfesos capítulo 5. E se a gente está cheio do Espírito Santo, vamos produzir frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele que tem o poder, ele que tem a capacidade de nos convencer que somos pecadores, que nós somos falhos, que nós carecemos da graça de Deus, nós carecemos de Jesus para sermos salvos. É o Espírito Santo que nos convence. E a partir daquele momento que o Espírito Santo nos convence, e nós reconhecemos que somos pecadores e aceitamos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo. Ele entra em nosso coração, ele nos convence. Então naquele momento somos batizados com o Espírito Santo, temos a capacidade de testemunhar sobre ele em nossas vidas. Por quê? Porque ele mudou o nosso modo de viver, porque ele mudou a nossa capacidade de enxergar as coisas, porque enxergamos agora com os olhos espirituais, não mais com os olhos carnais. Então agora nos enchemos do Espírito Santo e agora vamos produzir frutos. E quais são esses frutos? O primeiro fruto é o amor. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Então o amor, ele se resume no Evangelho de Jesus. É o amor. Então você que tem o Espírito Santo, que está cheio do Espírito Santo, o seu fruto, o seu primeiro fruto é o amor. É a capacidade de amar o próximo, é a capacidade de amar o seu inimigo, é a capacidade de amar o seu Deus sobre todas as coisas. E você que não tem a capacidade de amar, você não tem o Espírito Santo, você não nasceu de novo, você não é uma nova criatura, porque o amor, ele é fruto do Espírito Santo. E se nós somos templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em nós, nós devemos ter a capacidade de amar. Nós passamos a amar. Então, se você tem o Espírito Santo, produz o fruto do amor, produz o fruto da alegria. Larga de ser aquele crente triste, aquele crente amarrado, porque a nossa alegria está em Jesus. Jesus é a nossa alegria. É por causa de Jesus que nós temos a garantia da vida eterna. E não há alegria maior, meus irmãos. Não há nada, não tem carro zero, não tem casa, não tem emprego, não tem vida bem sucedida nesse mundo que possa superar a alegria que temos em Jesus. A alegria da convicção que somos salvos, que temos a vida eterna. Não há nada nesse mundo que possa superar essa alegria. Não há nada nesse mundo que possa nos trazer a paz. A paz de Jesus Cristo está sobre nós. Ele nos deixou a paz dele sobre nós.
E essa paz, ela tampa toda perseguição, ela tampa toda a nossa tristeza. A paz do Senhor Jesus está sobre nós. A longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Devemos ser bons, devemos ser fiéis com Jesus aqui nessa terra, sermos fiéis à nossa fé aqui na terra, sermos fiéis aos nossos irmãos, sermos fiéis aos nossos compromissos, sermos bondosos com aqueles que necessitam, sermos mansos de coração, ter domínio próprio. Irmãos, quantas coisas a gente muitas vezes dá vontade de fazer, e a gente nem pode ter essa vontade de fazer. Sabe por quê? Porque essa vontade de fazer já é carnal. Devemos ser mansos. Não é que a gente tem que ser humildezinho, bobinho, não. Mas sermos mansos no Espírito Santo. Enxergarmos tudo com a visão espiritual. Termos domínio próprio. E essas coisas, versículo 23, para essas coisas não há lei, não há barreira. Não há barreira contra o amor, não há barreira contra a paz, contra a alegria, contra a mansidão. Para essas coisas não há limite, não há lei. Somos livres em Jesus, temos liberdade em Jesus nós amamos, nós temos paz, nós nos alegramos, nós somos mansos, nós somos humildes, porque a imagem do Senhor Jesus deve refletir em nós. Então você deve produzir frutos, cristãos devem produzir frutos, e frutos espirituais, não os frutos carnais. Os frutos carnais aqui, no mesmo capítulo 5, fala: as obras da carne são conhecidas como a prostituição, a impureza, a idolatria, a lascívia, a feitiçaria, a inimizade. Nós não devemos ser assim, nós não somos assim, porque nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, porque o Espírito Santo habita em nós. Versículo 24: e os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Então você que é salvo em Jesus, você que tem o Espírito Santo, você teve a sua vida, você teve os seus desejos, os seus sentimentos carnais crucificados com Jesus lá na cruz. Eis que as coisas se fizeram novas ali na cruz do Calvário. Então esses desejos, seu carnal, os desejos nossos carnais, que são aí a prostituição, a impureza, ficaram lá na cruz. Agora não posso viver mais dessa forma, eu não vivo mais dessa forma, eu vivo de acordo com o desejo, de acordo com os frutos, de acordo com a ação do Espírito Santo na minha vida. Amém? E para essas coisas não há lei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós somos convertidos a Jesus Cristo, nós somos convertidos pelo Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que nos convenceu que somos maus, que nós precisamos colocar o nosso coração de pedra, de orgulho, de dureza no altar e falar assim: Jesus, é seu esse coração, transforma ele, enche ele de amor, enche ele de alegria, de bondade. Então, se nós falamos isso, devemos viver dessa forma. Se vivemos no Espírito, se nós estamos vivendo no Espírito, devemos andar também no Espírito. E esse andar no Espírito é colocar em prática esses frutos. O andar no Espírito é viver em amor, em alegria, em paz. Eu até fiz um esboço aqui, quando eu estava meditando na palavra de Deus, fui fazendo aqui algumas anotações. Toda árvore, a palavra de Deus nos diz, pelas palavras de Cristo, que a árvore, quando ela é seca, ela não produz fruto. E a árvore que não produz fruto, vem o agricultor, vai cortar essa árvore, vai fazer o que com essa árvore? Vai lançar no fogo. Então não seja uma árvore, não seja seco. Se encha do Espírito Santo através de Éfesos capítulo 5, versículo 18. Seja cheio do Espírito Santo, se encha do Espírito Santo e passe a produzir frutos do Espírito. Não seja seco. Eu até fiz uma anotação, fazendo uma analogia a um veículo. O carro ele é construído,
ele existe para uma finalidade. Qual é a finalidade do carro? Se locomover. E para ele se locomover, ele precisa de combustível. Se não tem combustível, ele não atendeu a finalidade para a qual ele foi fabricado. Então, ele não tem utilidade. Não é verdade? Então, você, eu, que recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, temos Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador, temos o Espírito Santo, mas se você não colocar combustível na sua vida, se você não colocar o Espírito Santo como combustível, você não colocar ele, se encher dele, você não vai viver os propósitos para qual você foi criado. Porque você existe, mas você está vazio. Você não produz fruto. Porque se você não se encher do Espírito Santo, se você não tiver o Espírito Santo, você vai produzir frutos carnais, da sua natureza carnal. E esses frutos não agradam a Deus. Esses frutos não é do Espírito Santo. Então, os frutos que são do Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz, a bondade. Então, faça uma reflexão na sua vida. Reflita se você está produzindo frutos. E quais são esses frutos? Veja se você realmente está se enchendo do Espírito Santo. Comece a louvar a Deus, comece a adorar a Deus, comece a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. É dessa forma que você vai se encher do Espírito Santo, amém? Não adianta você ficar lendo livros de autoajuda, não adianta você participar de sessões de coach, não adianta você ficar ouvindo pregadores aí pela internet, se você não lê Bíblia, se você não buscar colocar em prática a receita está aqui, a Bíblia está aqui. Comece a ler a Bíblia, a palavra de Deus, Éfesos, capítulo 5, versículo 18. Aqui está a receita de você se encher do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 25. Aqui está os frutos do Espírito Santo. Então não me venha com a conversa que você tem o Espírito Santo, que você é salvo, porque você está sentado no banco de igreja. E banco de igreja não vai te salvar. Denominação não vai te salvar. O que vai te salvar realmente é um coração quebrantado, um coração convertido, cheio de amor, de paz, de alegria, de bondade, que é resultado do Espírito Santo na sua vida. Então faça uma reflexão. Se você realmente se converteu de todo o seu coração, se realmente você está buscando ser cheio do Espírito Santo, você realmente está colocando em prática os frutos do Espírito Santo, se a sua vida está produzindo mais frutos carnais do que frutos do Espírito Santo. Essa mensagem para você e para mim é sobre isso. Será que realmente eu estou sendo um cristão cheio do Espírito Santo? Será que realmente eu estou produzindo frutos do Espírito Santo na minha vida? Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus pelos seus pecados, por muitas vezes produzir frutos que não é do Espírito Santo, mas sim da carne. Peça perdão e peça força a Deus, e o Espírito Santo vai te ajudar, e você vai ser um grande instrumento de Deus aqui nessa terra. Seja testemunho de Cristo onde quer que você esteja, amém? Então essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês. Seja cheio do Espírito Santo, produza frutos do Espírito Santo, e isso é para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque todas as coisas que a gente faz é para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe grandemente todos vocês que estão conectados aqui conosco. Deus abençoe a irmã Marisa mais uma vez, a Eleusa. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Estou vendo aqui que a Igreja Cristã Evangélica está aqui participando conosco, a minha igreja. Deus abençoe toda a liderança, todos os membros, todos os pastores. Amém? Irmãos, quero encerrar aqui
agradecendo a Deus pela oportunidade que tive de mais uma vez ministrar a palavra do Senhor Jesus, que você possa ser abençoado, que eu também possa ser abençoado e nós possamos a cada dia buscar nos enchermos da palavra do Espírito Santo e produzir frutos do Espírito Santo em nossas vidas, onde quer que a gente esteja indo, amém? Quero orar a Deus. Deus vai estar falando com você, amém? Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que tenho de, mais uma vez, fazer essa live, de ministrar a Tua palavra. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja indo com o Espírito Santo, agora, nesse momento, ao encontro de todas as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo essa mensagem. Que elas sejam, ó Pai, impactadas, que elas sejam revestidas, ó Pai, de temor do Senhor Jesus. Que nós possamos a cada dia, ó Pai, nos enchermos do Espírito Santo. E esse encher, ó Pai, é louvar o Senhor de todo o nosso coração. É de estar em comunhão com os nossos irmãos. É de buscarmos ao Senhor sobre todas as coisas. E que nós possamos, ó Pai, produzir frutos do Espírito Santo em nossas vidas. Que nós estejamos a cada dia, ó Pai, matando a nossa carne, como a palavra do Senhor disse. A nossa carne foi crucificada ali na cruz do Calvário. E eis que somos novos, ó Pai, somos novas criaturas, pelo poder que há do Espírito Santo em nossas vidas. Pai, muito obrigado. Abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos trabalhos, abençoe os nossos ministérios. Que nós possamos, ó Pai, a cada dia sermos principalmente, ó Deus, testemunhas do Senhor Jesus. Nós possamos falar do Senhor Jesus no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas redes, ó Pai, de relacionamentos. Nós possamos trabalhar em favor da expansão do Teu reino para a glória do Senhor Jesus. Seja conosco, ó Pai, hoje e sempre, ó Pai, que eu oro ao Senhor e agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça, fale de Jesus hoje, fale de Jesus amanhã, fale de Jesus sempre. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. E, claro, continue orando pela minha vida, pela vida da minha família, que eu estou aqui orando pela vida de vocês também. Amém? Deus abençoe grandemente vocês. E querendo Deus, teremos novas oportunidades de estarmos aqui juntos ministrando a palavra do Senhor Jesus. Forte abraço, Deus abençoe grandemente.